Oi pessoal, hoje nós queremos conversar um pouquinho com vocês sobre formação do sujeito, sobre formações discursivas, sobre historicidade do sujeito. E aí você pode se perguntar o que isso tem a ver comigo. Tem tudo a ver. Nós vamos falar de dois textos, são duas crônicas. A primeira delas é intitulada Geração Floco de Neve, pessoas sensíveis demais que se ofendem por tudo, e que aborda exatamente essa formação do sujeito, formação de um adulto, né, de uma pessoa que se tornou adulta por volta dos anos 2010. Então é uma geração de adultos que foi super protegida pelos seus pais ou pelos seus responsáveis. Lembrando que a formação, né, desse pai ou desse responsável por essa geração Floco de Neve é uma geração que passou por muitas dificuldades, por muitos problemas, e nós crescemos ouvindo os nossos pais, né, falarem assim: vou dar tudo de mim para que você não passe pelo que eu passei. Você não precisa sofrer o que eu sofri. Muitos de nós fomos criados ouvindo isso. E aí nós temos então como reflexo esse adulto, né? Essa geração Floco de Neve. E a outra crônica, intitulada Adultos Mimados, também traz a mesma abordagem, essa mesma formação de sujeito, e que traz para nós consequências, traz para nós reflexos na nossa sociedade. Porque essas pessoas são pessoas que não sabem lidar com os problemas, não sabem lidar com as dificuldades, não conseguem lidar com frustrações. São adultos que são doentes emocionalmente, né? Não podemos generalizar, mas essa geração é uma geração com muitas dificuldades, muitos problemas emocionais mesmo, né? E aí nós também trazemos essa reflexão, essa discussão para o campo da educação, para o campo, né, educacional mesmo, porque aí nós poderíamos dizer que nós temos em nossa sociedade um efeito dominó, com terríveis consequências para todos nós. Afinal, temos adultos mimados, filhos de pais que provavelmente foram expostos a muito sofrimento e que tentaram evitar que seus filhos passassem pelo mesmo. E essa geração Floco de Neve é a geração de pais de crianças que serão alunos e são alunos, né? Na verdade, e são alunos incapazes muitas vezes de se perceber, de se encontrar dentro de um espaço em que existe toda uma hierarquia, que é o espaço da escola, que é o espaço dedicado à busca pelo conhecimento, e que tem sim essa hierarquia e que deve sim, que precisa ser respeitada. E então nós trazemos aí essas discussões a respeito desse sujeito, desse adulto, né, que enquanto era criança foi tratado de maneira a ser poupado de sofrimentos, né, de grandes dificuldades. E aí esse adulto tem os seus filhos, e os seus filhos agora estão na escola. Esse adulto está na sociedade, ocupando vários cargos, né, na nossa sociedade, e ele é pai de aluno também. E então nós trazendo isso para o campo da educação, infelizmente nós temos aí visto um efeito dominó, um efeito cascata, e nós não podemos deixar passar batido aí, né? São efeitos, são adultos que estão gerando filhos que não sabem lidar com o não. E aí esse efeito dominó, esse efeito cascata, ele acaba da maneira pior possível, como nós tivemos recentemente em uma escola aqui do estado de Goiás, em que um aluno teve uma dificuldade de compreender uma orientação dada por uma professora. Essa professora encaminhou esse aluno para a coordenação pedagógica, seguindo ali uma hierarquia. A coordenação, o coordenador pedagógico deu uma suspensão para esse aluno, e esse aluno não soube lidar com o não. Esse aluno executou esse profissional a tiros. E então nós temos aí assim o pior desfecho possível, né, para esta situação em que um profissional da educação foi morto por um aluno que não soube ouvir não. Não podemos aqui fazer julgamentos e pré-julgamentos, mas o que nós sabemos é que a partir do momento que um aluno não consegue ouvir um não
e que ele vai às últimas consequências por causa desse não que ele ouviu, então nós temos aí um problema, nós temos aí um efeito dominó, nós temos aí um grande problema para refletirmos sobre como podemos minimizar esses efeitos desse efeito dominó, né? Digamos assim, dessa geração floco de neve, dessa geração de adultos mimados que não sabem ouvir não e que estão criando, né, filhos mimados que também não sabem ouvir não. Lamentavelmente, é assim que nós estamos nos deparando aí com várias situações na nossa sociedade. Esse foi um exemplo dado por uma situação que aconteceu numa escola que foi muito triste e muito marcante, mas nós temos adultos que não sabem lidar com o não em todas as nossas áreas da sociedade. E precisamos repensar a maneira de educarmos os nossos filhos e os nossos alunos. Então essa é a reflexão de hoje e eu espero que nós possamos conversar muito ainda sobre esse assunto.